Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não foi salvo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, mencionadas no versículo 5, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tal pessoa, tal homem, tal mulher, se encontra ainda sobre a ira de Deus, por viver longe do Senhor, por não ter buscado o arrependimento e o perdão de seus pecados. E então ele segue na sequência lidando com esta família. Para nós compararmos e vermos como ele repete esta mesma lista, volte-se comigo rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 9. Ali ele está mencionando mais uma vez esta mesma família de pecados. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis, mais uma vez a pergunta retórica, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Será que vocês estão confusos a respeito disso? Quando vem uma pessoa ter um testemunho e dizer, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, mas você observa uma vida de desonestidade, de impureza, será que vocês não sabem? Não se deixem enganar, Paulo está dizendo. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus, a menos que se convertam, isto é, não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus. Você percebe, escrevendo aos Coríntios, as mesmas palavras dirigidas à igreja dos Éfesos. Aqui está, querido, esta lista. Estas eram coisas que caracterizavam a nossa vida antes da conversão. E nós vivíamos nelas. Elas estavam em nossos pensamentos, em nossas palavras, nossa busca. Quando nós ligávamos a televisão, a internet, nós atentávamos para essas coisas. Nós vivíamos assim. Até que o Senhor nos levou a um ponto de arrependimento e a clamar por vida e perdão, e nós somos salvos, e um novo caráter foi colocado dentro de nós, que agora opera para nos melhorar mais e mais. Então, tendo estas coisas em vistas, de volta ao nosso texto de Efésios, lá no versículo de número 7, ele diz essas palavras, então, do capítulo 5, porque, portanto, não sejais os seus companheiros, vocês não podem mais estar em companhia de pessoas que ainda vivem assim, vocês não mais pertencem àquela vida, portanto não sejais os seus companheiros. Aqui está um comando para a desassociação, para não mancharmos o nosso testemunho como crentes em Jesus Cristo, estando em companhia daqueles que vivem e praticam ainda tais coisas e que amam tais coisas. O versículo 7 é um versículo muito interessante. Não sejam companheiros do mundo, não sejam coadjuvantes com aqueles que praticam estas coisas desta lista anterior. Está em vista aqui não participar em coisas que são reprováveis diante de Deus. Não estar envolvido. Salmo 1 fala não assentar-se na roda dos escarnecedores, não andar no caminho dos pecadores, não estar envolvido naquelas coisas que Deus desaprova. Coisas que levam pessoas ao juízo eterno, como nos diz Paulo, não ser companheiro, não esteja envolvido nas mesmas conversas, não esteja envolvido nas mesmas companhias pessoais com pessoas que negam ao Senhor por uma vida íntima. Bem, nós podemos, obviamente, ampliar este comando. Não estejais no mesmo cinema, onde o tema está cheio de coisas mencionadas neste versículo anterior. Impureza, lascívia, sensualidade, orgulho, tudo aquilo que é anti-Deus, anti-moral, não se encontre na mesma audiência de pessoas que apreciem tais coisas. Não estejais em casa, em teu privado, assistindo coisas na TV ou na internet que contenham as mesmas coisas que aquelas pessoas assistem o tempo todo e dão seus ibopes, o número cresce. Não esteja vendo estas coisas, dando ibope a estas coisas. É necessário, querido, monitorar estas coisas, abster-se dessas coisas. Não é apenas estar na mesma companhia de pessoas quando essas coisas são praticadas, mas dar audiência e ibope a estas coisas. Bem, quem é o promotor da imoralidade, da vulgaridade, de coisas levianas? Não é somente a pessoa que produz tais coisas, mas é também a pessoa que divulga tais coisas.
E se eu participo, eu estou envolvido com estas coisas. Mas a palavra de Deus é tão direta, portanto, não sejais seus companheiros, não ser participante das mesmas coisas, da mesma conduta. E há uma exortação para cada um de nós aqui. Nós não devemos estar envolvidos. Às vezes, crentes agem com atitude muito nécia. Olha, eu vou assistir isso só para reprovar isso mesmo. Que coisa feia, mas deixa eu ver o próximo capítulo. Que coisa horrível, deixa eu virar a próxima página. Que terrível isso, eu quero ver para ver que é mal. Você já viu esse tipo de coisa? Não estejais envolvidos. Reprovar quer dizer virar as costas para essas coisas. A melhor reprovação que nós podemos dar para uma atitude errada, muitas vezes é necessário fazer isso. É simplesmente virar as costas. Quando você vira as costas para algo, você mostra que você não concorda, que você não está interessado, que você não participa e que você, de certa forma, despreza tais coisas. Não participar, não estar envolvido, portanto, não sejais coadjuvantes, companheiros de tais coisas. Bem, veja o aspecto negativo que está contido aqui: separar-se. Fechar a porta para essas coisas. Não estar envolvido com aquilo que é desagradável a Deus. Esse é um comando necessário em dias como estes. Muitas vezes alguém me envia alguma coisa ou outra e você vê crentes em Jesus Cristo participando de certas coisas que você tem o estômago a virar, ou utilizando certas palavras chulas e indecentes ou imorais, mesmo contra pessoas não crentes, e passando coisas para frente que não deveriam ser pronunciadas entre o povo de Deus. Onde será que nós estamos? Crentes em Jesus Cristo, sob os olhos do Senhor. Queridos, ouça essa observação: portanto, não sejais seus companheiros. Nós não podemos tomar uma atitude que é desagradável a Deus em nossa maneira de agir, mesmo em nossa santa ira contra o mundo e o pecado e a corrupção em toda parte. O nosso agir, a nossa palavra, a nossa postura deve ser de crentes em Jesus, de pessoas que foram santificadas.